Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo para falar com vocês sobre regime militar, ditadura militar, governo civil militar, como você achar melhor. Estamos falando desses longos 21 anos em que o Exército Brasileiro, com auxílio da Aeronáutica e da Marinha, vão comandar o nosso país. Então, vamos relembrar rapidamente. Em 31 de março de 64, Olímpio Mourão Filho sai de Juiz de Fora com um comboio militar em direção ao Rio de Janeiro, dando início a uma intervenção que vai resultar no exílio do presidente eleito João Goulart e logo em seguida também segue junto com ele para o exílio o seu cunhado Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul. Então, a intervenção ela se conclui no dia 1º de abril, dia que os militares não vão colocar nos livros de história, porque é o dia da mentira. Mas vamos entender o seguinte, quem apoiava abertamente essa intervenção militar? O povo, bom, o vãozão mesmo, nem tá sabendo direito o que tá acontecendo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Movimento Operário, União dos Estudantes, Ligas Camponesas, repúdio total. E grande parte do povo que também não aceita porque viu o João Goulart, um cara que não era identificado para o povo como comunista, mas era identificado para o povo como um sucessor do legado varguista. Afinal, o Jango vai começar sua política, sua carreira política não vai começar, mas vai ter o seu auge da carreira política quando ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Ou seja, pessoal, quem apoia a intervenção de 64? A elite brasileira, os Estados Unidos e a imprensa. Qual é, professor? A elite brasileira, como assim? Pessoal, isso aqui, por exemplo, são duas empresas nacionais de infraestrutura, de energia, e que estão dando apoio imediato ali, ó. Grupo Votorantim, Mineradora do Brasil, 64 é o Brasil. Companhia Ultragás, 64, a chama da esperança, o Brasil continua. A capa dos jornais que vocês conhecem hoje, o Dia, o Globo, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, fora, vitória do movimento democrático. Isso é uma coisa muito bizarra, porque assim, você deturpa a parada, assim. Vai chamar a intervenção militar de movimento democrático. Mas democrático por quê? Se o Jango foi eleito como vice do JK, o Jango foi eleito como vice do Jânio Quadros, interrompido para não poder governar, ainda é eleito mais uma vez através do plebiscito de 63, mas acusam o presidente de atividade comunista e chamam uma intervenção que suspende eleições, interrompe o governo de democracia. Não é à toa, em 2014, a Globo vai fazer no editorial, o Globo e a Globo de Televisões, um pedido de desculpa pelo apoio que ela admite hoje à intervenção militar. E, obviamente, o tio Sam, né? Os Estados Unidos
vão demorar apenas 8 horas para reconhecer o novo governo brasileiro, porque, obviamente, é um governo que agrada os seus interesses. E os seus interesses, filhão, é emprestar muito dinheiro para o Brasil até ao ponto de nos endividarmos e não conseguirmos pagar a nossa conta. Então, os militares, eles vão governar a partir de atos institucionais. E o que são os atos institucionais? São decretos-leis. O Comando Supremo do Exército decreta um ato e esse ato vira lei, porque a Constituição ela está suspensa. Não é que ela está suspensa, ela vale a Constituição de 46. Mas os atos são emendas constitucionais obrigatórias. E aí eu quero falar com vocês, para vocês entenderem o seguinte. Primeiro, anota aí, nós temos 2 tipos de militares, o linha dura e o linha branda, ou linha moderada. A linha moderada, que envolve Castelo Branco, Gás e Figueiredo, são os caras que não acreditam na violência, na tortura e na perseguição política. Mentira, perseguição política sim, mas que não envolva execução e morte, beleza? E a galera linha dura, que é o Costa e Silva e o Médici, são 2 caras que acreditam sim que eles estão em um estado de guerra e por estarem em um estado de guerra, a violência é válida porque estão no momento de combate, beleza? Então essa é a primeira coisa. E a segunda é entender a promessa que os militares fizeram. O Exército Brasileiro falou assim, olha gente, a gente está tomando poder, mas não é para ficar para sempre não. A gente está tomando poder de maneira provisória. Então qual é a promessa dos militares? Olha só, a gente vai derrubar as eleições, a gente vai derrubar o presidente, o vice, e vamos fazer um governo de exceção. Nesse governo de exceção, nós vamos varrer a ameaça comunista, ou seja, as lideranças de esquerda, e depois vamos convocar eleições democráticas para o povo decidir sem os comunistas. Essa ideia de que os militares vão fazer o serviço sujo, combatendo os esquerdistas, e depois vão convocar as eleições, que praticamente vai ser decidida entre a direita, isso agrada a quem? Isso agrada aos políticos de direita. Então, JK, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros apoiaram a intervenção, bateram palma para os militares, porque na cabeça deles os militares vão combater os seus opositores e quando convocar eleições democráticas, a eleição vai ser decidida entre a direita. Entenderam a ideia? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. O Exército ele não quer que chamem o governo de ditadura. Não gosta até hoje. Porque eles vão argumentar que o governo organizado não foi uma ditadura. Posso mudar de câmera, Renan? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é letra do Biro? Do Vieira? Ah. Vi aqui história, achei que fosse o Biro. Mas vamos lá, galera. Presta atenção no esqueminha que eu vou te fazer. E vocês vão perceber que os atos institucionais, eles vão mexer principalmente com o poder executivo. E por que eles querem mexer com o poder executivo? Porque o executivo ele é individual. Então, se você deixa o povo votar no presidente, no governador, no prefeito, esse cara pode ser um Brizola, esse cara pode ser um Luiz Carlos Prestes, que personifica um chefe de Estado que os militares não querem. Então, primeira coisa que vocês vão entender, ó, AI1, primeiro ato, beleza? Já vai mexer com o cargo mais alto do executivo. E qual é o cargo mais alto do executivo? O presidente. O que eu estou te dizendo? O ato institucional número 1, ele não faz com que a eleição para presidente seja indireta. Ou seja, o povo não vota mais para presidente. O AI1 também permite aos militares, ao presidente caçar mandato sem autorização prévia. Então você começa com o AI1, a perseguição dessa galera de esquerda. E aí vai todo mundo pro exílio. Brizola, João Goulart, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, todo mundo. Show?
O AI2 é o mais fácil, cara. Por que você vai lembrar do AI2? Porque agora só existem 2 partidos. Então o pluripartidarismo, não esquece. Tudo aquilo ali, PSD, PDT, PTB, PP, não existe mais. Ou você é da arena, partido da situação, ou seja, partido do governo, ou você é do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que é a oposição. Só que essa oposição, olha como é que eu estou botando entre aspas, ela é consentida. Então não é uma oposição real. Beleza? Vamos lá. AI1, você não vota mais para presidente, eleição indireta. AI2, somente 2 partidos, Arena e MDB. Aí o AI3, ele mexe com quem? Com o governador de estado e com o prefeito de municípios estratégicos. Repetindo, você não vota mais para governador, você não vota mais para prefeito. Ou seja, o que os militares modificaram? Reparem, galera, o executivo, ó. Professor, mas porra, se o povo não vota mais para chefes do executivo, isso é uma ditadura. Não. Você ainda vota para deputado federal e senador, para deputado estadual e para vereador. Então o legislativo permanece aberto. Como é que você pode falar que é uma ditadura se tem Congresso? Se tem Câmara de Vereador? Se tem deputado e Senado? Congresso Nacional? É essa a ideia. É disfarçar a ditadura. O que um deputado vai chamar, ironicamente, de uma democratura. E o AI4, ele é o único que você não precisa saber. Ele é um ato simbólico que vai convocar uma Assembleia Constituinte, obviamente organizada pelos militares, para aprovar uma nova Constituição de 67. Se ligou? Então, ó, AI1, demissão dos funcionários leais ao governo, cassação dos mandatos leais ao governo passado, tá, gente? E o mais importante, eleição indireta para presidente. E aí o Comando Supremo do Exército vai eleger o primeiro presidente. Ah, esses aqui são os exilados que eu falei. Brizola, João Goulart, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, todo mundo que fazia parte do governo do Jango. E aí vem o Castelo Branco, linha branda, linha moderada. O número de homicídios e assassinatos vai até cair durante o governo do Castelo Branco. Então, primeira coisa importante, que é com o Castelo, mas vai durar com todos os presidentes militares. O plano de ação econômica do governo. Beleza? Deixa eu dar mais um gole aqui, Renan. Obrigado. Então, olha só, se lá no JK a gente chamava de nacional desenvolvimentismo, com os militares permanece. Só que agora a oposição começa a brincar chamando de nacional entreguismo. Por quê? Primeira característica, galera, anota aí, abertura econômica. Abertura econômica total ao capital estrangeiro, especialmente de quem? Do tio Sam. Então começa uma quantidade volumosa de dólar a chegar ao Brasil. Isso faz o quê? Que a inflação despenque, porque você vai ter muito dólar no nosso país, então a inflação vai reduzir. Maneiro, o efeito econômico inicial foi, uma baita euforia. Porém, a gente sabe que o que está crescendo? A dívida externa. Outra coisa, você altera a lei trabalhista. Você tira a lei de estabilidade, por exemplo, para atrair as empresas estrangeiras, sobretudo montadoras de carro. Já estava Volkswagen, vem Ford, GM e etc., para gerar emprego. Então, quando você acaba com a lei de estabilidade e congela o salário, praticamente sempre abaixo da inflação, isso fica muito melhor para o empresário estrangeiro, que quer explorar a mão de obra brasileira. Então o Brasil começa a entrar numa dicotomia. A economia não vai parar de crescer e vai chegar até o que a gente chama de milagre econômico, lá em 68. A inflação vai despencar e o povo brasileiro fica enlouquecido batendo palma. O problema é que esse milagre econômico ele não é santo. Porque esse crescimento econômico é maravilhoso, mas ele não distribui renda. Então você vai ver um país crescer 11%, para você ter uma ideia,
O Brasil esse ano vai fechar aí quase 3% de PIB, o que é comemorado pelo governo. Agora, esse terceiro trimestre do governo Lula bateu 2,5% de PIB. E tá todo mundo batendo palma. Imagina crescer 11%. Mano, era PIB da China. O Brasil estava enlouquecido. Mas a população não entendia o seguinte: como é que tem tanto dinheiro entrando no Brasil e a pobreza continua aumentando? Isso é concentração de renda, e eu vou falar com vocês mais calmamente sobre isso na semana que vem, quando esse milagre econômico cair. Mas nesse primeiro momento, euforia total. Show? Aí dois, como eu te falei, ó, Arena, do governo, e MDB, da oposição. Repara, por exemplo, o partido do Lacerda, a UDN. Filho, 91% a MDB, Movimento Democrático, oposição consentida, a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Ó, 91% da UDN vai para a Arena. Claro, já era um partido de direita ligado aos interesses americanos, etc. O PTB vai, em sua maioria, para o MDB, porque já era um partido de centro-esquerda. Aqui uma brincadeira do cartunista: finados, mortos. Quem? Todos os partidos brasileiros. Porque agora você vai ter que escolher um lado. Pronto, acabou. Show? Aí 3, ó, eleição indireta para governador e prefeito. Então você não vota mais para executivo. E o aí 4, aprovação de uma nova Constituição. Essa Constituição de 67, ela é uma nova Constituição, mas é o seguinte: ela pega a Constituição de 46, então todas aquelas, o grosso das leis permanecem, mas os atos vão ser incorporados. Então, essa estrutura de AI1, 2, 3 e 4 permanece. O poder do presidente é aumentado, claro. Você quer poder de governo, então se você aumenta o executivo, você enfraquece o legislativo. Aí você cria uma lei de segurança nacional, que é uma lei de emergência e que a repressão está consentida, então você vai ter um aumento da violência, e a lei de imprensa, que serve na prática para censurar. A imprensa que apoia, nesse momento, começa a perceber que ela está perdendo sua própria autonomia. E essa é a alta cúpula militar. O Gotoberry, Castelo Branco, o Geisel, Costa e Silva, esse aqui atrás deve ser o Médici, não dá para ver a cara dele. Então são esses caras que vão governar. E uma coisa, quando sai a Constituição de 67, eles também elegem um novo presidente militar, que vai ser o segundo, que vai ser esse cara aqui, o chamado Costa e Silva. Então, no momento que os militares, depois de 3 anos de governo, fazem uma Constituição e elegem um novo presidente, aí o Lacerda acorda. Porque o Lacerda percebe o seguinte, depois eu falo sobre isso, que os militares estavam mentindo, que eles não iam sair do poder de maneira provisória. Aí o Lacerda, que apoiou o golpe e que sempre foi um golpista, agora ele cria a Frente Ampla pela Democracia. Tirando foto com Juscelino Kubitschek, vai lá no Uruguai tirar foto com João Goulart. Eu, se eu sou o Jango, eu jamais aceitaria. Ah, mas era pela democracia. Dane-se, meu irmão. O Lacerda é um cara, porra, repugnante. O cara que bateu palma quando a democracia caiu, porque era do interesse dele. E aí, quando ele viu que foi enganado, agora ele quer criar uma frente ampla pela democracia. E agora ele vai sentir o sabor amargo do coturno dos militares. A frente ampla é considerada fora da lei. Lacerda vai perder os seus direitos políticos e vai ter o mandato cassado. E o JK vai ser preso. E anos depois vai morrer em um acidente de carro muito esquisito. O cara perdeu o freio e saiu, deu uma porrada na presidente Dutra e acabou vindo a óbito de maneira imediata. E aí nós entramos com Costa e Silva, o iniciozinho do que a gente chama de os anos de chumbo. Galera, o ano de 68 é um ano que tem nome próprio em vários lugares do mundo. Os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Os franceses chamam de orgasmo da história. E aqui no Brasil a gente chama de o ano que não terminou. 68 é doideira, mano. Morte do Bob Kennedy Jr., assassinato do Martin Luther King, Olimpíadas do México, manifestação de maio na França, Primavera de Praga na Tchecoslováquia. E no Brasil o ano começa
com uma porrada de manifestação contra o governo, de estudantes e, sobretudo, de operários. Greve geral em Osasco, Contagem, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, e o governo começa a bater, bater e bater. O movimento operário, ele é sempre relacionado com o movimento comunista. Aqui, ó, o Abona Tapiação, reclamando diretamente do congelamento dos salários. Show? E o governo não quer mais saber de movimento sindical, então começa a prender líder sindical, a torturar esses caras e depois até mesmo vai matar. No movimento estudantil não foi diferente. Isso aqui é a Praia do Flamengo e aqui a sede da Uni foi incendiada. De todos os milhares de prédios e edifícios do Flamengo, só a sede da Uni, de repente, teve um incêndio, como é que se fala? Espontâneo. Em São Paulo, tá tendo porradaria entre os estudantes da Mackenzie e os estudantes da USP. Os estudantes da USP, pró-democracia, contra a ditadura, e os estudantes da Mackenzie a favor da ditadura. O enfrentamento com os estudantes foi tão forte que deram o nome de Batalha da Maria Antônia. Os estudantes foram até a Mackenzie, a galera da USP, e lá de dentro deram um tiro, cara, que ninguém sabe quem foi. Esse tiro mata um estudante da USP, esse aqui é o Zé Dirceu, antigo ministro da Casa Civil do governo Lula, levantando a camisa do estudante que morreu, a camisa toda ensanguentada, mostrando ali, cara, uma violência muito forte. É da Mackenzie que nasce o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que é uma galera jovem que sai por aí perseguindo militantes de esquerda e que vão cometer crimes seríssimos, como, por exemplo, o espancamento da Marília Pêra, falecida atriz global, que estava em São Paulo apresentando o Roda Viva, um musical do Chico Buarque, tá ligado aquela música? Tem dias que a gente se sente como quem partiu e morreu, roda moinho, roda gigante, roda moinho, roda peão. E ela foi espancada, ela teve que fazer reconstrução facial, porque os caras do CCC pisaram na cabeça dela. Sinistro. É a violência que está se instaurando mesmo de verdade. E no Rio de Janeiro, a gente vai ter o assassinato do Edson Luiz. Os estudantes da FRJ estavam protestando contra o preço do bandejão do restaurante Calabouço. Tá lá até hoje. E aí a polícia foi chamada, a polícia naquela coisa de tipo assim, estudante é vagabunda comunista, foi lá e deram um tiro no peito de um moleque de 18 anos de idade. 18 anos. A foto desse garoto morto em cima de uma mesa, com seus cachinhos caídos sobre a testa, aquilo vai impactar a opinião pública, né? Tipo assim, caraca, mano, mataram os caras, mataram um garoto. Na quarta-feira teve um Fla-Flu com 80 mil pessoas e a banda da Polícia Militar fazia abertura, tocando no Nacional. Cara, os malucos não conseguiram tocar. 80 mil flamenguistas e tricolores gritando, assassinos, assassinos. Na missa de sétimo dia, que foi rezada na Candelária, juntou uma porrada de estudantes para dar o último adeus. E aí, é claro, um bando de estudantes junto começam a cantar. Vai acabar a ditadura militar e vai cair, vai cair. E na verdade caiu foi porrada. Os militares mandaram a polícia dar porrada nos estudantes na frente da Candelária. O padre mandou fechar os portões e quem ficou de fora foi massacrado. Ou seja, a resposta dos militares, ela é muito clara. Eles não estão mais aceitando nenhum tipo de oposição ao governo. E aí nós temos uma mobilização muito grande da chamada passeata dos 100 mil. Nós sabemos hoje que foi muito mais do que 100 mil pessoas, mas essa imprensa vigiada, controlada e ainda pró-governo não quer dar moral para uma manifestação que está ali, abertamente contrária à ditadura. Aqui ela começa na Presidente Vargas, vai pela Rio Branco e vai chegar até a Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. Muito apoio de estudantes, muito apoio dos jornalistas, alguns jornalistas que estavam ali já vendo o cerceamento da liberdade, advogados, gente da igreja, artistas de maneira geral. Isso aqui são as freiras.
pedindo pela liberdade e o fim da ditadura, jornalistas contra a ditadura, o povo no poder. Aqui você pode perceber algumas figuras famosas. Artista da Globo, acho que é Otto Lara, não lembro. Essa aqui, ó, é a Clarice Lispector, tá? Aqui, ó, Gil, Caetano, Edu Lobo, Chico Buarque, Vinícius de Moraes. Tava todo mundo na passeata dos 100 mil, abertamente declarando repúdio à ditadura militar. E é justamente nesse ano, começou em 67, mas em 68 a gente vai ter mesmo a explosão da Tropicália, que é um movimento musical, mentira, que é um movimento cultural brasileiro que, cara, vai ganhar o mundo, sabe? O Gil, o Caetano, sempre que viajam, dão entrevistas e sempre perguntam para ele sobre a Tropicália. Deixa eu dar um gole aqui rapidinho de novo, Renan. Tropicália, galera, ela dialoga de maneira muito próxima com o movimento hippie que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A Tropicália, ela nasce com Tom Zé, quando ele faz o manifesto, que ele diz o seguinte: sou a princípio contra qualquer princípio declarado. O que o Tom Zé está dizendo em relação a isso? Que ele é contra o conservadorismo, que ele é contra o caretismo, que ele é contra o quadradismo. Qual é a ideia? De que o jovem tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que se casar, tem que arrumar um emprego, tem que ter um filho, tem que ir à missa aos domingos ou ao culto aos sábados e envelhecer sob as leis da família e de Deus. Isso é o direito de qualquer ser humano. Mas essa galera fala, e se eu não quiser? Eu tenho que ser julgado como marginal? Então, a ideia da contracultura é sempre fazer uma provocação. É sempre fazer o experimentalismo, é não negar nada. Então, eu posso ser monogâmico? Legal, mas eu também posso ser poligâmico. Eu posso ser um cara que não bebe álcool, mas eu posso ser um cara que bebe e que gosta de drogas, porque é uma experiência que eu tenho. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso não querer fazer uma faculdade, mas eu posso ter a liberdade de ter meu próprio pensamento, mexer com o hinduísmo, com a astrologia, experimentar novas técnicas, novos instrumentos, novas formas de se fazer arte, é sempre ir contra. A música do Tom Zé, tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair. Essa que é a ideia, é sempre o avesso, é sempre o contrário. O Glauber Rocha vai fazer um filme chamado Terra em Transe, onde ele rompe completamente com todo o modelo de roteiro que Hollywood vinha fazendo há anos. Você vê o Elliot Sica, e ele escreve num dos shows, não lembro de quem, seja herói, seja marginal. Olha a oposição. O marginal é o herói? Não, mas então para ele sim. E ele vai fazer exposições onde você interage com a obra de arte, onde você pisa em pedra, onde você mexe no parangolé, onde você deita na rede, onde você pisa na água, rompendo com aquela ideia do... Nossa, que coisa linda. Vocês ligaram na ideia? É isso que é a contracultura. É esse experimentalismo cultural, de mexer com tudo. Quando nossa querida Rita Lee, que faleceu no passado, líder dos Mutantes, e essa é uma capa que já caiu no vestibular, já caiu na UERJ, já caiu na Unesp, eu não sei se já caiu no Enem. Mas aqui você vê, por exemplo, esse cara aqui, que eu sempre esqueço o nome dele. Que raiva. Enfim, ele tá com o pinico na mão. E ele tá com o pinico fingindo que é uma xícara. E é isso que é para impactar. Você vê a vestimenta da Gal, toda solar, tal, com vestidão colorido mesmo, o Gil com um kimono colorido, trazendo ali as cores africanas, tentando romper com o modelo tradicional. Aqui você tem, a guitarra elétrica, que na época a galera da MPB estava menosprezando. Que a galera da MPB falava, não, isso é coisa de gringo, isso é música americana, isso não é legal, isso não é música brasileira. E aí, a Tropicália fala, dane-se, gente, música é música. A gente vai experimentar tudo, inclusive a guitarra elétrica também, o baixo elétrico também. Por que tem que ser negado isso, entendeu? Repara essa música dos Mutantes. Eu quis cantar uma canção iluminada de sol. Tipo, uma canção braba.
Soltei os panos sobre os mastros no ar, tipo assim, pô, tô navegando com força. Soltei os tigres e os leões no quintal. Imagina tu soltar o tigre e o leão no quintal, meu irmão. Que caos! Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em fazer as mesmas coisas de sempre. E aí e é uma música, né? A melodia é difícil. Eu quis cantar uma canção iluminada de sol, mas as pessoas na sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer. E ela vai fazendo sempre essa oposição. Outra dos Mutantes. Bate macumba, bate macumba, oba, o bate macumba, bate macumba, oba, bate macumba, bate macumba. E aí ele vai fazendo o formato da bandeira do Brasil. Isso aqui é concretismo. É você usar a música, a escrita e a forma de se organizar as frases que deem forma concreta a elas. Isso é muito doido, isso assim, é um experimentalismo muito forte. O Jorge Benjó também vai se envolver com a Tropicália, fazendo o álbum Negro é Lindo, que dialoga diretamente com o movimento negro americano, do Black is Beautiful. Então assim, a Tropicália é muito rica, muito rica. E ela abre para arte plástica, para poesia, para música, para o cinema, para todos os lados. Ah, professor, mas a Tropicália tem um viés político? Claro que tem, mas não é a opção dela, não é a origem dela. A Tropicália não nasceu para ser contra a ditadura, não é isso. Agora, é claro que alguns autores, especialmente Gil e Caetano, vão começar a usar a música para protestar, para denunciar. Então, pô, o Caetano foi vaiado com a música É Proibido Proibir. Ele fala assim, eu digo sim ao sim, eu digo não ao não, eu digo é proibido, proibir. Só que ele ficou meia hora cantando, é proibido, proibir, proibido, proibir. Aí a galera começou a vaiar. Ele dá um esporro no público, muito engraçado. Mas depois ele vai emplacar, porra. Alegria, alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... O que é caminhar contra o vento? É ir contra a cultura. E isso envolve, claro, contra a ditadura. O Gil, cara, eu tava seguindo uma página que é de português. E aí o cara, ele odeia, quem tá por trás da página odeia qualquer orientação de esquerda. E aí eles botaram uma música do Gil, onde ele, mano, a música é nojenta de racista, assim. Ele chama a mulher de preta, de beiçuda, de macaca, e fala que tem que bater, que tem que espancar. E aí bota assim aí, ó, o cara da contracultura aí, olha o ex-ministro da cultura aí, tipo, escolhendo o Gil. A página, cara, não sabe, ou se sabe, não teve a decência de dizer. Aquilo ali foi uma música que o Gil fez, gravou e ficou pro álbum. Mas não é porque ele pensa disso. Ele quis mostrar que aquela música insana, racista, violenta, não foi censurada. Porque não fala de política. E tava lá. Agora, qualquer música que minimamente fale de uma crítica social, aí é censurada. Aí o Gil tá falando, tá vendo? Essa bosta de música, horrível, tá lá. A censura deixa. Pra ele, essa música pros militares não é perigosa. Espancar uma mulher pela cor da pele. Mas, quando eu falo mal do governo, aí eu sou censurado. Por isso que, obviamente, Gil e Caetano vão acabar sendo presos, tomaram umas porradas lá no quartel de Realengo, a Praça do Canhão, e depois foram exilados. Por isso que você escuta aquela música, Aquele Abraço, e o Gil fala, alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Todo mundo entende errado essa música. Ele não manda um abraço para Realengo. Realengo é um deboche, onde ele foi preso. Se ligou, alô, alô, Realengo, aquele abraço. E o Gil é tricolor fanático. E odeia o Flamengo, infelizmente. Eu sei disso por causa da série dele. E aí ele foi um Fla-Flu que o Fluminense ganhou do Flamengo, raro momento. E aí ele dá uma zoada na torcida do Flamengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele... Eu vou parar de contar isso também porque ninguém precisa saber, né? É só falar torcida do Flamengo que tá tudo certo. Então essa é a Tropicália. Um movimento bem diferente da MPB. Aí aqui é uma galera... Aqui tem o Edu Lobo, o Gil, o Jair Rodrigues, a Elis Regina. O Gil não era pra estar aqui, porque isso aqui foi uma manifestação
contra o uso da guitarra elétrica, que está chegando muita música americana com muita força, e é o rock and roll do Elvis Presley, é o rock inglês dos Beatles, dos Rolling Stones, do Jimi Hendrix, Jimmy Page, Janis Joplin, aquela coisa, galera braba também, né? Mas essa galera da MPB que eu amo, tava de bobeira falando, não pode usar guitarra elétrica, o Brasil é o país do violão, do cavaquinho, do bandolim. E aí a Tropicália cobrou o Gil, falou, pô Gil, tava, movimento nada a ver. E aí o Gil falou assim, não tava lá, tava doido bêbado, não sabia o que tava acontecendo. E não tem nada a ver com o Gil mesmo. Mas o movimento que não tem nada a ver com a Tropicália mesmo é a Jovem Guarda, que é um movimento não politizado. E é mais do que não politizado. É um movimento que canta o que os militares desejam, que é o que vem nos Estados Unidos, se ligou? Então, olha pra cara do Roberto Carlos, é um Beatles. Olha pra cara do Erasmo Carlos, é o Elvis Presley. Olha pra Vanderleia, ela bota ali uma coisa meio hippie, mas não tem nada a ver. Ela tá cantando o rock iê, aquela coisinha de 3, 4 acordes, que vai falar sempre do boyzão que é pegador, que pega geral com seu carro conversível e que arrasa os corações das menininhas com o seu cigarro na mão e levando a gata pro cinema. É sempre a mesma coisa. Pode pegar carro, meu calhambeque, bibi, deixa eu pilotar meu calhambeque, biri, 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 bibi. Pra ter fonfon, trabalhei, pra ter fonfon, trabalhei. Eduardo Araújo, meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Babubá, babubá, botinha sem meia, é só na areia que eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10. E se você quiser experimentar, eu sei que vai gostar. Aí fica, ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho. É isso, cara. É falar de cinema, de carro. Erasmo Carlos, ir ao cinema é uma coisa normal, mas eu tenho que manter a minha fama de mal. É uma coisa meio High School Music, tá ligado? Tipo assim, os caras, pô, são a música mais rebelde deles é Proibido Fumar. Sigo incendiando, bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz, é proibido fumar. Uau! Nossa, você é rebelde mesmo, hein? Você fuma cigarro com o anúncio de é proibido fumar. Splish Splash foi o beijo que eu dei. Dela dentro do cinema. É isso, é o rock iê. E muitas vezes versões mesmo. Esse cara, pra mim é outra história, tá? Esse é o Wilson Simonal. Pra mim, o Simonal foi uma das maiores, se não a maior voz da música brasileira. Um cara que tinha um talento bizarro. Vai gravar a música do Jorge Ben, que virou um sucesso danado. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas teve um final muito trágico da carreira dele. Se envolveu com os militares e mandou bater no contador dele, enfim. Indico pra vocês o filme Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei. E aí a gente chega no 7 de setembro. E esse deputado Márcio Moreira Alves, que não tinha nenhum amor pela vida, vai ao Congresso Nacional e chega e diz o seguinte: moças do Brasil, não namorem cadetes. Mulheres do Brasil, não se casem com militares. Mães do meu país, nesse 7 de setembro, não permitam que seus filhos marchem ao lado daqueles que os metralham. Senhor presidente, é preciso dar um basta a essa democratura. E foi aí que o Márcio Moreira Alves simplesmente convocou a sociedade brasileira a boicotar o desfile do 7 de setembro. Costa e Silva ficou puto pra cacete. E aí o ditador pediu ao Congresso Nacional pra caçar o mandato dele. Tipo, não dá pra aceitar esse cara. Pô, ele tá falando mal do governo. E o Congresso brasileiro, no seu último suspiro democrático, disse não. Ele não fez nada de errado, então nós não vamos caçá-lo. Aí o Costa e Silva falou, então tudo bem. Já que eu não estou sendo obedecido, agora vai na marra. E aí nós temos o decreto do ato mais importante de todos, que é o AI-5. Aí, cara, aí o Brasil vai se enveredar de verdade por uma ditadura. Primeiro, Congresso em recesso por tempo determinado. Em outras palavras, fechou o Congresso.
Habeas corpus suspenso. Cara, o direito sagrado de você responder em liberdade desde que comprove a sua culpabilidade não existe mais. E isso dá mecanismos para qualquer autoridade militar passar o rodo. O presidente pode cassar, demitir, aposentar e remover quem ele quiser, independente do Supremo Tribunal. Ou seja, o presidente agora não tem Congresso, todo ato institucional que ele fizer vira lei e ele pode mandar prender, caçar, torturar e matar sem ninguém falar nada contra. Ou seja, esse é o momento em que o ditador vira uma espécie de reizinho do Brasil. De todo mundo que votou, toda a cúpula militar, mais os ministros, Delfim Neto, Jarbas Passarinho e tal, teve um cara que votou contra. Um cara só, o Pedro Aleixo. E aí, eu não lembro se foi o Jarbas Passarinho, falou assim, mas, vice-presidente, o senhor não confia nas mãos honradas do presidente? Ele falou assim, nas mãos honradas do presidente eu confio. Eu não confio no guarda da esquina. Porque pelo AI-5, qualquer policial militar, guarda municipal, pode prender, bater, arrebentar sem nenhum tipo de julgamento. Porque o AI-5 acaba dando aos militares um mecanismo de estar acima da lei. Onde você bate e prende, mas é para manter a revolução militar. Então, na semana que vem eu te conto sobre o governo do Médici, que é o governo que mais vai aplicar o AI-5 e por isso chamado os anos de chumbo. Mas eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.